Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no JP Podcast. Para minha satisfação, é uma gratitude estar vivo, estar com um convidado, ele achar um tempinho dentro da agenda dele para falar um pouquinho sobre ele, sobre a sua história e trazer algo que seja realmente fortalecedor e dentro do autoconhecimento, do despertar, para você ter uma vida diferente do que você vem vivendo. Esse é o objetivo do JP Podcast. Então, eu agradeço muito a Emanuel que está aqui como meu convidado de hoje. Gratidão pela sua presença, gratidão pela sua vida e pela essa disponibilidade de estar aqui conosco. Então, só que agora eu vou deixar que ele possa se apresentar. E antes que ele possa se apresentar, já vou pedindo uma coisa para você. A vida é dar e receber. Dá aquele like, compartilhe com amigos, compartilhe com o pessoal do trabalho, da família, esse podcast. Eu tenho certeza que além de te ajudar, vai ajudar também outras pessoas. Se você está aqui, com certeza você tem um chamado. Então preste atenção, anote tudo e assista até você entender o que a gente está falando aqui, porque você também faz parte desse projeto. Então, gratidão também por esse compartilhar, por esse like. E eu tenho que chamá-lo, né, para ele poder se apresentar e falando. Então, assim, seja bem-vindo, Emanuel. Então, assim, gratidão pela sua presença e se apresente aqui para a gente, você dizer quem é você, dizer um pouquinho sobre esse despertar na sua vida. Seja bem-vindo e obrigado. Tânio, muito obrigado aí pelo convite. Estou realmente aí me sentindo feliz e grato de poder estar aqui, falar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho do meu processo de despertar espiritual, como aconteceu, com o objetivo aí de contribuir, que possa ser realmente contribuição na vida de outras pessoas aí. Muito obrigado, de verdade. Maravilha. O pessoal quer saber agora quem é Emanuel. Emanuel, nascido em São Paulo, capital, em 1985. Eu pela vida fui passando por diversas profissões, né? Estudei tecnologia, não finalizei o curso de tecnologia, mas estudei, trabalhei 10 anos, né, nessa área. E em um determinado momento da vida eu passei pelo processo de despertar, né? O processo de transformação mesmo, né, interior, que vem trazendo a transformação no exterior, né? O interior é sempre refletido no nosso exterior. E eu sempre fui uma criança muito calada, eu tinha muito medo, né? Vivia muito para dentro, assim, muito introspectivo, de uma forma muito negativa. Eu tinha muitos problemas com relação às emoções, né? Descontrole, não ter capacidade de controlar as emoções. Sentia muito medo da vida, eu tinha uma postura perante a vida muito medrosa, sabe? E por isso que eu acho que eu optei por lidar com máquinas, né? Estudei tecnologia para lidar com máquinas, para estar escondido ali atrás do computador. Mas num determinado momento a vida tem que trazer a mudança para a gente, né? A gente querendo ou não, a vida traz a mudança. E foi quando aconteceu o processo do despertar, que dali toda a transformação que aconteceu, eu aprendi que para eu me desenvolver eu precisaria me colocar à prova. Então eu precisava lidar com pessoas, me colocar à prova realmente. E aí eu decidi mudar um pouco a profissão. Mas eu vou iniciar ali da parte do processo de despertar, como ele começou, como isso aconteceu na minha vida. Eu estava num momento bem complicado, financeiro, profissional, emocional, em todos os sentidos ali da vida. E eu tinha um escritório na zona norte de São Paulo, dentro de uma garagem, um escritório improvisado ali dentro de uma garagem. E eu estava um dia ali, num dia bem triste, assim, eu estava bem sem perspectiva de melhora, de mudança. Eu acreditava que eu estava fadado a viver aquela vida dificultosa, aquela vida sofrida que eu estava vivendo, sem perspectiva de mudança mesmo. E apareceu uma sugestão no YouTube, um filme chamado O Segredo, a Lei da Atração. Muita gente conhece, né? Popularizou esse filme. Isso aconteceu em 2012, tá? E esse filme ele veio trazendo para mim uma luz no fim do túnel, é o que eu senti. Eu assisti aquele filme ali naquele momento, eu fui assistindo e parando para tentar entender como aquilo funcionava. Eu nunca tinha tido contato com meditação, com energia, com nada disso. Eu escutava falar, mas eu nunca tinha me aprofundado nesse assunto. E ali o filme ele fala, ele começa, as primeiras falas do filme falam que a gente pode ser, fazer ou ter tudo que a gente quiser. E que a gente é capaz de fazer a mudança que a gente deseja com a mudança mental, com a mudança dos nossos pensamentos.
E como eu não tinha nada a perder naquele momento, eu falei, eu vou acreditar nisso, eu vou dar um voto de confiança e eu vou testar. E eu comecei a estudar e comecei a tentar colocar em prática aquilo que estava sendo passado ali. E, para minha surpresa, com as pequenas coisas que eu estava tentando alimentalizar, né? Forçar não, mas dedicar um pensamento ali para que aquilo se manifestasse e as coisas começaram realmente a acontecer. Pequenas coisas começaram a acontecer. Então eu me sentia muito mais entusiasmado e tinha mais vontade ainda de buscar informações para saber como aquilo funcionava, entender como realmente aquilo funcionava para eu poder colocar em prática, né? E é ali, de fato, que o despertar se iniciou, porque eu comecei a entender que é uma transformação interna, né? Que tudo é energia. Eu comecei a escutar uma voz, ainda dentro daquele escritório, eu comecei a escutar uma voz que me orientava a tomar algumas ações. Então, respirar fundo algumas vezes, me colocar num estado de relaxamento, deitar e me entregar ali para fazer uma meditação. Essa voz me orientava realmente passo a passo. E eu comecei a ouvir a orientação de forma mais clara na medida que eu me coloquei naquele estado de relaxamento. Quando eu entrei naquele estado, que é um estado alfa, né? Eu comecei a ouvir e começou a acontecer um discernimento ali. Um discernimento com o Espírito Santo. Foi como foi apresentado para mim. Porque eu perguntava, eu questionava, quem é que está falando comigo? De onde eu estou ouvindo essa voz? Quem está me orientando? E a voz se apresentou como Espírito Santo. Eu acredito que por conta da estrutura religiosa que eu tinha anterior, que era a estrutura evangélica, né, que eu desde criança meus pais, a minha família sempre foi da igreja Congregação Cristã no Brasil, e foi onde eu senti a primeira vez a presença, né, do Espírito Santo, a presença da fonte criadora, aquele arrepio que a gente sente. E era o mesmo arrepio que eu sentia quando eu estava ouvindo aquela voz e quando o discernimento começou a acontecer. Aqueles discernimentos vieram trazendo muita informação, tudo de uma vez. Nunca foi imposto nada. Era sempre sugerido formas, percepções, formas de pensar. Então, quando eu questionava sobre uma coisa, ele me trazia uma forma de pensar, uma forma de olhar para aquelas coisas que eu estava questionando e aquele discernimento ia acontecendo, reflexões iam acontecendo e eu chegava em conclusões por mim mesmo. Isso que eu achava bem interessante, que a conclusão era minha. E eu sentia aquela presença como uma confirmação. Toda vez que eu chegava numa conclusão, aquela presença me confirmava que estava certo, que era aquele o caminho. E como eu falei, eu tinha muitos problemas emocionais, né, desde criança. Então eu sofria muito com dependência emocional. E um dos primeiros ensinamentos que eu recebi ali foi sobre a nossa aprovação e o amor que vem diretamente da fonte para cada um de nós. Que um dependente emocional ele busca aprovação externa, aprovação, a validação de outras pessoas, e ele busca o amor daquelas pessoas. E o que veio de informação para mim ali, o aprendizado que veio para mim ali naquele momento foi que eu já era amado, que eu precisava apenas me conectar naquele amor, me abrir para aquele amor. É um amor que vem diretamente da fonte, é um amor incondicional. E essa palavra incondicional é importante porque muitas vezes a gente acha que, porque foram plantados, né, informações na nossa cabeça, crenças, de que nós somos pecadores, de que nós somos falhos, de que nós estamos sempre buscando um sacrifício para poder receber alguma coisa. E na verdade esse amor ele vem incondicionalmente, não importa os nossos erros, não importa o que aconteceu no passado, não importa nada. A gente está recebendo o tempo todo esse amor. A gente só precisa se colocar à disposição dele, se colocar naquele estado de recebimento e esse amor vai se manifestar dentro de cada um de nós. Ele veio trazendo também a informação de que tudo era energia. Eu não tinha informação, eu não tinha conhecimento, consciência sobre nada disso. Que tudo era energia, que tudo funcionava no universo através da energia, né? E que para que eu conseguisse ter resultados nas minhas manifestações, cocriações, que foi o que foi me ensinado ali na lei da atração, né? Atrair coisas para minha vida, foi o chamariz para poder trazer todo esse conhecimento, que era importante eu cuidar do meu campo, do meu ambiente. O que seria o meu ambiente? Meu campo eletromagnético, minha aura.
quanto mais fosse elevada a energia que tivesse ali no meu campo, maior seria a minha capacidade de manifestação. Então, ele começou a me ensinar sobre a importância do perdão, sobre a importância da gente liberar essas mágoas, liberar essas amarras que existem dentro de nós, de coisas que aconteceram no passado, porque tudo isso trava a energia, impede que a energia flua de uma maneira natural, né, pelos nossos chakras. Eu não tinha nem ideia assim do que eram chakras naquela época. Então eu fui estudar, ele me falava sobre as coisas e eu ia buscar informações. Na época não tinha muita informação assim, eu não achava pelo menos muita informação no YouTube, mas angariando aqui, angariando ali, conversando com pessoas, começaram a surgir pessoas também que estavam passando por esse processo e que me traziam também informações. Então a troca ali era muito benéfica, eu aprendi muito com algumas pessoas ali ao meu redor naquele momento. Foram diversos ensinamentos que vieram ali durante aquele despertar. Eu fiquei naquele escritório ali durante 25 dias aproximadamente. Eu saía de lá para resolver algumas coisas assim mais importantes, tomar banho, me alimentar e dormir. E eu voltava para lá, entrava naquele estado de meditação e as informações, os ensinamentos, o despertar ia acontecendo. Muita coisa realmente mudou a partir dali, porque eu comecei a ter a percepção diferente com relação ao universo, com relação a mim mesmo, com relação às outras pessoas, a minha forma de enxergar o autoconhecimento que foi sendo trazido para mim ali, eu fui desenvolvendo ali, foi extremamente importante, me trouxe segurança de viver. Como eu disse, eu era uma criança muito medrosa, eu tinha muito medo, eu achava que tudo ia dar errado, eu tinha medo de falar em público, eu tinha dificuldade de me expressar, porque eu tinha medo de falar alguma coisa e ser rejeitado, de alguém me rejeitar de alguma forma. Isso vinha da dependência emocional. E quando eu entendi que eu já estava aprovado, que eu era amado incondicionalmente, caiu por terra. Essas crenças foram caindo por terra uma a uma. Então, ele foi me ensinando ali a me expressar, a falar o que eu pensava, a falar o que eu sentia e tratar internamente as coisas que precisavam ser tratadas. Eu lembro que falando em tratar, uma das coisas que veio como ensinamento, que foi muito importante, foi a auto-aplicação de Reiki. Ele não me falou o nome Reiki, mas ele falou usando termos de cura, né? Autocura, de se conectar na fonte criadora, naquele amor incondicional e passar a fazer a aplicação dessa energia, né, dentro do meu campo magnético. Então ele me orientava mesmo a levantar as mãos, fazer a imposição de mãos e dedicar aquela energia, me conectar na fonte e sentindo aquela cura acontecendo. E realmente aquilo foi transformando. Eu senti que aquilo foi mudando o meu padrão vibratório, foi elevando o meu padrão vibratório. E com isso outras coisas passaram a chegar, né? Então, os ensinamentos foram diversos ali. Uma outra coisa que eu lembrei agora que aconteceu também foi com relação ao caminho sináptico, né? Ele foi bem claro assim para mim com relação ao nosso padrão de pensamento, que por conta das crenças que foram instaladas desde criança em cada um de nós, que muitas vezes as pessoas acabam se colocando num estado de pensamento, num vício mental negativo. E que para quebrar aquele vício mental eu precisaria fazer exercícios, tarefas ali. E me colocar num estado de consciência, estar atento momento a momento ali aos pensamentos, aos sentimentos, para que eu pudesse identificar os pensamentos negativos e com isso quebrar aquela corrente. Quando viesse um pensamento negativo, eu quebrar escolher não pensar naquela linha de pensamento negativo, mudar ela para um pensamento positivo. Então, naquele momento que eu identificasse um pensamento negativo, direcionar a outro pensamento positivo para quebrar aquela corrente. Ele me mostrou que aquelas conexões elas eram físicas, inclusive, entre um neurônio e outro. Então, vamos dizer que um pensamento que contenha uma informação negativa, ela se conecta automaticamente a outro que tem informação negativa, porque existe uma ligação ali entre os neurônios, é uma ligação física mesmo dentro do nosso cérebro. Então, ele me ensinou a usar o Reiki, né, o auto-Reiki, para quebrar essas ligações também, ajudar essas ligações a serem quebradas
e fazer com que o pensamento positivo fosse ir acontecendo de forma predominante. Então, eu escolhi um pensamento positivo, daria outro pensamento positivo, e momento a momento, pensamento a pensamento, e refazendo aquele caminho sináptico. E eu achei interessante porque funcionou, deu certo, então eu passei a pensar positivamente de uma forma muito mais fácil do que era antigamente, que eu tinha que forçar aquilo a acontecer, né? E depois eu achei interessante também que eu fui ver que isso, em outras literaturas, isso existe, né? Por exemplo, acho que, se eu não me engano, eu esqueci o termo agora, mas tem um termo que fala, se eu lembrar até o final aqui, eu volto nele, mas que fala exatamente sobre isso, da gente quebrar essas ligações e formar um ciclo novo de pensamento positivo. E isso faz todo sentido, porque quando a gente pensa positivamente, a gente consegue se colocar num estado positivo para que a gente faça as nossas coisas acontecerem, os nossos projetos, as coisas que a gente deseja, né? Então, quando eu tinha aquele medo tentava surgir para me impedir de fazer as coisas que eu desejava fazer, eu me lembrava de tudo aquilo e eu colocava em prática aquele pensamento positivo e aquilo acabava se manifestando, acabava acontecendo. Eu conseguia ter coragem para fazer o que eu tinha que fazer. Eu vou dar uma pausa aqui só Maravilha. tomar uma água. A história é bonita e muito interessante, porque tem muita gente, Emanuel, que passa a vida inteira, mas não se abre a essas possibilidades. O que acontece é, como você falou, tem medo em relação à vida, tem medo de se arriscar, foi ensinado a vida inteira, e dependendo da cultura da família, ou os hábitos familiares, ou as falas dessas famílias, dos seus pais, suas mães, dos seus parentes, traz realmente limitações e as pessoas acreditam que aquilo é real. E devido a isso, quando chega algo, ou até algum ser, ou algum pensamento, a pessoa quer logo podar ou não acredita. Não, não é verdade, não quero, não é para mim, não posso. Eu sempre digo o seguinte, que dentro da mitologia grega tem uma deusa que é chamada Hecate, ela que é como se fosse a deusa do nosso inconsciente. E Jung também já fala sobre isso. E Jung diz que nós temos um ego, nós temos um inconsciente, que é uma parte maior e que a gente não consegue ver, e dentro dele tem o inconsciente individual, inconsciente coletivo, e depois disso o self, que a gente trata como espírito. E aí o que é que vai acontecer? Dentro do inconsciente nós temos lá os persona, a persona, temos arquétipos, temos sombras, medos e tantas outras coisas. E o nosso inconsciente, ele é a nossa poção que nos domina, que nos comanda. Até os 4 anos, Jung disse que quem comanda até os 7, mais ou menos, a criança é o espírito, né? Dos 4,5 até os 28 anos de idade, quem comanda vai ser o inconsciente. Só que o inconsciente, ele quer que sejamos sempre nós. Quer que a gente trabalhe realmente na nossa essência, que sejamos realmente esse ser que passa a ter essa consciência de quem realmente é, para exercer o seu poder e não ficar sofrendo com coisas externas. Como você falou, é o interno que precisa refletir o externo, não o externo que precisa refletir o interno. E aí faz de tudo, diz assim, poxa, eu vou botar porque ele passa por tal dificuldades, ele tá ali, como você começou uma mudança a partir de um caos, né? A partir de uma dificuldade na sua vida. Porque se não chega essa dificuldade, se não chega esse desafio, a pessoa também não para refletir. Porque quando a vida está muito boa, está confortável, você tem saúde, você tem dinheiro, você tem família, você tem amigos, você acha que você precisa de quê? Você quer sair dessa vida para quê? Tá muito bom, eu tô adorando esse personagem. Eu sou esse personagem e não quero nem saber. Aí o inconsciente fica assim, rapaz, mulher, homem, você tá aí para ver a vida de uma forma diferente. A gente não tá aqui para ficar só tomando cerveja, comendo churrasco, e assistindo um filme, assistindo futebol. Acorda para a sua essência, para realmente o que você veio fazer aqui, que é desenvolver novas habilidades. A pessoa quer que diz, não quero, não posso, não é para mim, não é isso que eu quero. Ah, eu tô ficando maluco, eu tô.
eu tô pensando besteira e não quer ver. E aí não tem como entrar também, né? Não tem como você ensinar algo para alguém ou ajudar alguém que ela não quer ajuda. Aí tem que vir algo. E aí é onde Hector fala assim, poxa, vou ter que apertar o botãozinho de novo desse inconsciente e fazer tum, abrir algo, que aí de repente vem várias situações que é ruim para a pessoa, inclusive as dificuldades, problema financeiro, problema amoroso, e quando isso não te faz acordar, tum, abre novamente para o seu cachorrinho querer te morder, querer o planeta constelar a seu favor. Aí a pessoa fala assim: Meu Deus, saí de casa, o pneu do carro furou, não sei quem brigou comigo, eu tô chateado, o trabalho tá dando errado. Aí começa a sua vida a virar uma, um conflito. Para quê? Para que a gente possa mudar, para que a gente possa trazer luz, trazer consciência para essa vida. Para dizer assim: você está vivendo esse personagem, mas você não é esse personagem. Você está em um corpo, mas esse corpo ele vai estar em putrefação. Você tem uma vida que para o momento é rápida. Então aproveite essa oportunidade de vida. E aí começa. E quando a pessoa chega a um ponto de dizer assim, ainda começa, ao invés de entender que isso é uma coisa boa, aí fica se vitimizando. Ó céus, ó vida, ó família, ó governo, ó sistema, só reclama, só reclama. Não entende que aquilo ali é para você melhorar. E aí a pessoa só reclama, reclama da doença. Não entende que a doença é um caminho de resgate. Aí vai chegar um momento que vai dizer assim: levante a mão, porque a gente está indo te buscar. Game over. Não tem como mais você continuar nessa vida, porque você está tão cristalizado nessas situações que te ofertaram, que você aprendeu e achou que é você, que você não tem condição de melhorar. Então tem que morrer, tem que perder esse corpinho, você vir de novo para o mundo espiritual e aí começar o processo de novo. Tem que começar o processo de novo, que é aprendizado e você está tão cristalizado em situações, em vitimismo, que não vai te levar para lugar nenhum. Você só vai estar cada dia mais achando que o mundo não presta, que a vida não é boa, que é só violência, que é só assalto, que é só coisa ruim, e não é isso. Você não aprendeu que as dificuldades são caminhos para te levar a uma nova consciência. E aí, meu amigo, é o que a gente percebe que muita gente vive. O planeta está aí com não sei quantos milhões depois da pandemia. E muita gente ainda, tem vezes que eu já gravei uns stories um dia desse, eu falei assim, você está morto. Você está morto e eu tenho como te provar isso. Porque a pessoa não sabe quem ela é, a pessoa só acha que ela é aquele ser que acorda, que trabalha, escuta música de baixo calão, com vibração baixa, que se você só escuta que é traição e você precisa beber, não tenho nada contra quem assiste, quem gosta desse tipo de música, e mais ainda quem produz. Mas não combina comigo. Hoje eu tento buscar algo que possa estar me elevando, né? Foi o que você trouxe. O que é que eu escuto? Como é que eu me posiciono? O que é que a gente fala? Ah, eu sou o santo? Nunca. E não passa perto de mim essa possibilidade. Porque eu estou no processo, eu estou na jornada. Tem momento que eu vou precisar gritar, tem momento que eu vou precisar realmente ficar chateado, mas eu também vou buscar a minha centralidade, a minha unicidade, quem eu sei quem eu sou. E nisso faz toda a diferença. Hoje, quem quiser pode querer chutar minha canela, pode querer falar algo de mim, porque eu vou pensar, isso é meu ou é do outro? Se for meu, eu boto debaixo do braço e vou resolver na terapia, com mentoria, vou estudar, vou aprender. E se não é meu, eu digo, infelizmente, isso não é meu, isso é seu. Você só simplesmente está refletindo em mim. Então, boa sorte e eu desejo sucesso para você. O que é que você Exatamente. acha? É isso mesmo, cara, porque é uma projeção muitas vezes, né? A gente sabe o que é Projeção. nosso, a gente sabe o que é nosso e realmente a gente tem muito para desenvolver, para evoluir, para trabalhar. Afinal de contas, a gente está aqui para isso mesmo, para evoluir, né? Mas eu acredito que todo esse despertar ele traz essa possibilidade de criar o domínio próprio, né? Criar a capacidade de saber no que se conectar, saber o que absorver, né? Você estava falando sobre as músicas, né? Sobre as coisas que a gente consome e é extremamente importante isso mesmo, né? Porque
aquilo que a gente se conecta é aquilo que a gente absorve, é aquilo que a gente traz pra gente, né? Jutânio? Pronto. Oba, porque como eu estou usando meu celular também, Então a aí alguém me ligação é. ligou e trava a nossa Eu transmissão. imaginei, eu imaginei. Aham. Então, voltando lá, Voltou. não tá gravando? Tá. Beleza. Então, aí eu tava falando sobre aquilo que você comentou mesmo, né? Sobre aquilo que a gente se conecta, as músicas que a gente ouve, sobre os programas que a gente assiste, filmes, as pessoas, com tudo que seja que a gente se conecta, a gente vai estar trocando energia. Existe uma troca de energia. Apenas se aproximar de alguém, você está fazendo uma troca energética. Às vezes você passa em lugares, Perfeito. já aconteceu, eu tenho certeza. Você está passando em alguns lugares e você está sentindo ali uma vibração diferente. Você fala, pô, opa, aqui não gostei muito, tá meio estranho aqui, não tá muito legal essa vibração. Então, pô, ou vou partir daqui para outro lugar, ou estou numa conexão com alguém que não está muito legal, vou partir. E eu, dependendo daquilo que a gente se conecta, a gente está ouvindo, a gente está consumindo, a gente vai se tornar mais daquilo. Então, por isso é tão importante a gente ter a consciência do que a gente quer se conectar, quem que a gente quer ser, o que que se eu estou aqui para evoluir, o que que eu quero, como que eu me vejo daqui, sei lá, 2 anos, 5 anos, o que eu estou fazendo hoje, com o que eu estou me conectando hoje, está alinhado com quem eu quero ser? Então, essas músicas que eu estou ouvindo, está alinhado com quem eu quero ser? Tá, beleza. Então, continuo. Aquilo me faz bem, me faz bem. Agora, não está alinhado, a gente tem que ter consciência, parar, olhar e falar, não, eu decido não. Isso se aplica a tudo, né? Isso se estende a tudo, né? Perfeito. E as pessoas não pararam para entender que, como você falou da energia, que tudo é energia, e que hoje todas as redes sociais, a própria internet, ela está aí, mas alguém criou. Criou como? Né? Então, significa também que o outro lado, como eu posso dizer assim, um lado que existe, que é o lado espiritual, quem quer manipular também vai estar ali. É uma das formas também de você estar conseguindo manipular a massa. Como, por exemplo, a gente está no podcast que a gente está trazendo aqui autoconhecimento, a gente está falando sobre o despertar, melhorar a nossa consciência. Já tem outras pessoas que talvez não estejam trabalhando com essa vibração, né? E as pessoas, tem hora, não percebem isso. Gostam de assistir jornais, programas de TV, muito sensacionalista, que traz situações que não te eleva. Deixa você com medo, como, eu vou assistir um filme de terror no momento que a pessoa vai dormir. Eu vou assistir um filme com muita ação de violência, tiro e matações na hora de eu ir dormir. Como é que você se prepara para dormir? Eu acredito que as pessoas precisam começar a pensar na sua própria essência e dizer assim: eu estou vivendo a vida do personagem ou o personagem está servindo para que a minha essência possa se manifestar? E isso não é só no nosso dia a dia, é também nos nossos Instagrams, é também no nosso canal no YouTube, é no TikTok, é no LinkedIn, é no Facebook, em qualquer outro meio que a gente esteja. Entendendo que ali só é uma extensão da gente. O que é que esse algoritmo vai estar trazendo ou vai estar acessando com outras pessoas? Porque se tudo é energia, quem a gente atrai, né? Aí vou dar um exemplo. Você agora mesmo está conversando comigo porque quando eu olhei acho que foi um story seu, foi um vídeo seu, eu gostei do que você falou, eu gostei do que você estava trazendo e preferi te convidar, né? Devido à pessoa que você é, e eu pelo menos estava mostrando ali para mim, eu digo, poxa, eu vou convidá-lo para um podcast. Hoje você está aqui. E aí é Sim, isso, é como se assim, não são os opostos que se atraem, são os afins que se atraem. Então, sim. é, eu tenho muito isso. Tem hora que eu olho, você não é a primeira pessoa, e aí eu convido para participar do podcast. Porque eu fui sensível no que você estava me falando, eu entendi o que você estava falando, e está numa linha ao qual também eu busco, que eu também estou nesse caminho de ajudar as pessoas também a se despertarem, porque uma coisa que eu sempre digo, a sua cura é a minha cura. Então, Exatamente. estamos todos conectados. Então, quando você desperta, você também está me ajudando. Quando eu desperto, eu também estou te ajudando. Então,
Até os nossos clientes, eu como trabalho com cliente em análise de perfil comportamental, corporal, processo de coach, autoconhecimento, quem são as pessoas que eu atraio? Então, assim, quem eu atraio porque também está num processo de fazer mudanças. Em relação a quê? A família, em relação ao financeiro, o que que essa pessoa está trazendo de aprendizado para mim? O que é que eu posso também ofertar para essa pessoa como aprendizado? Porque se quem chega até a gente, porque com certeza tem algo para poder nos ensinar, e a gente também tem algo também para poder dar. E o que eu acho muito interessante, Emanuel, porque eu tenho um curso que eu falo sobre os 7 princípios da prosperidade. E eu sou um que eu defendo e amo, porque assim, um dos primeiros princípios que eu coloquei, que eu acho super interessante, é o princípio troca dinâmica, que é dar e receber. Então, assim, se eu dou algo, alguém também me dá algo em troca. E muitas vezes alguém está sempre querendo algo, mas também não dá algo em troca. Ah, eu quero escrever um livro, né? Eu vou fazer o que para escrever um livro? Eu vou ter quanto tempo? Conteúdo meu? É um conteúdo que eu vou pesquisar? O que é que eu vou estar colocando ali todos os dias, escrevendo algo, mentalizando algo, buscando trazer algo para escrever? Ou eu de repente não faço nada e só tenho só vontade. Fico só no mundo das ideias e não materializo esse sonho, porque é o que muita gente faz. Os pensamentos precisam ser materializados. Aí diz assim, é algo bom ou algo ruim? Aí tem, como você disse, tem gente que pensa algo negativo, apesar que eu vou assim, o negativo e o positivo é uma questão de conceito. O bem e o mal também é uma questão de conceito. Porque tem coisa que pode ser ruim para você, pode ser bom para mim, pode ser bom, Relativo. negativo para você e positivo para mim. E pode ser para qualquer outra pessoa. Então, isso vai muito pela questão de conceito. E quando a gente analisa essa situação vibracional, que tudo vibra, que tudo é energia, eu preciso ter cuidado o que eu trago, o que eu oferto para as outras pessoas e para mim mesmo, porque a vida é dar e receber. Quando eu falo na vida dar e receber, você disse que você está se preparando mais, que você está estudando. Conte um pouquinho mais da sua história para a gente. E se você quer trazer algo ainda do despertar, que você Ah, passou os tem, 25 dias lá, tendo esse aprendizado, como foi depois disso na sua vida, até agora? cara, foi bem desafiador olhar para aquilo que estava dentro e precisava ser tratado. Isso foi desafiador, né? Porque a gente pensa que não, mas tem bastante coisa que precisa ser olhada com calma e tratar. Porque tudo isso faz parte do despertar. Por exemplo, o medo, né? A gente estava falando sobre medo agora há pouco. O medo é um mecanismo mesmo de drenagem de energia, né? A gente fala sobre bem e mal, como você falou, tudo é relativo. Mas existe uma polaridade positiva e existe uma polaridade negativa. Então, quando a gente Certo. sente medo, a gente sente aquele, é uma energia negativa. Aquilo impede a gente de realizar nossos sonhos, impede a gente de fazer o que a gente veio para fazer, o que a gente sente de fazer, os projetos que a gente tem. Então, olhar para a raiz daquele medo, enxergar, encontrar a raiz daquele medo, por que, que eu estava me sentindo daquele jeito, é desafiador, mas é extremamente necessário para que possa elevar a vibração. A gente fala muito hoje, escuta fala muito hoje sobre quinta dimensão, sobre essa ascensão, a transição planetária que está acontecendo. Foi uma das coisas que vieram lá como ensinamento também, de que a gente estava vivendo uma transformação, né? E essa transformação, ela, ao mesmo tempo que ela é micro, né, em cada um de nós, ela é macro no planeta, no universo, é o que está acontecendo. Então, que é a lei da correspondência, né, do hermetismo, né, que o que acontece no micro está acontecendo no macro. Então, a transformação que acontece lá fora tem que partir, que a gente quer lá fora, tem que partir de dentro. Então foi desafiador, mas o que eu posso falar para você assim, foi maravilhoso ao mesmo tempo, porque me mostrou uma maneira nova de viver, uma maneira nova de me relacionar, uma maneira nova de olhar para tudo e para todos ao meu redor, né? Ter mais compaixão, trouxe para mim essa essência, realmente mostrar a minha essência, que é importante a gente ter compaixão, é importante a gente olhar para o outro e se colocar no lugar. São coisas pequenas que fazem toda a diferença, sabe?
Então eu passei a viver a vida de uma maneira totalmente diferente. Eu acredito que todo mundo que passa por esse processo sente um pouco sozinho, isso durante um tempo, porque é um processo de transformação, despertar, ele é individual. Esse processo ele é individual. É Mas a um gente caminho pode se solitário. conectar, é um caminho solitário, mas a gente pode se É, conectar a outras pessoas para que a gente troque, que é uma coisa que você falou até um pouco de tempo atrás, fala sobre a gente trocar, a gente está aqui para ajudar uns aos outros. Então a minha vivência, a minha experiência pode ser contribuição na sua, a sua vai ser na minha. E quando a gente coloca para fora de uma forma digital, como a gente está fazendo aqui, isso pode atingir outras pessoas e outras pessoas compartilhar para outras pessoas. E foi esse o objetivo de eu criar aquele perfil no Instagram. Não tem nada a ver com a minha profissão atual, mas o objetivo era me conectar em outras pessoas. E isso é muito legal, porque eu estou me conectando com pessoas de diversos lugares, diferentes lugares, foi como aconteceu com você e outras pessoas, que me trazem ali informações importantes, interessantes sobre as percepções delas, a vivência delas nesse processo de despertar. Isso agrega na nossa vida. Eu tive um dos aprendizados que aconteceram lá durante o processo de despertar foi de que a gente está aqui, o objetivo é a evolução, né? O principal objetivo nosso é a evolução e que a gente está aqui para amar uns aos outros, que a principal função do ser humano é amar e ser amado. E a gente faz isso no relacionamento. Então, quando a gente se relaciona, quando a gente se permite se relacionar, mas assim, trocar de uma forma aberta mesmo, sem julgamentos, sem achar que a sua razão é única, sabe? Aquilo que você vivenciou, sua forma de pensar é única, né? Respeitando, estando aberto para absorver informações de outras pessoas, a gente troca e um acrescenta na vida dos outros. E isso eu acho que é a coisa mais bonita que a gente pode fazer aqui. Ajudar uns aos outros, a gente está aqui para servir. Né? Então, aquilo que eu vivencio pode ser contribuição, como o que você vivencia também, e assim por diante. E isso está muito atrelado com o dar e receber que você acabou de falar também. Se você olhar para a energia, se a gente tem mais daquilo que a gente doa, se a gente recebe mais daquilo que a gente doa, quando a gente espalha conhecimento, a gente recebe aquilo também. Eu gravei um vídeo falando sobre isso ontem, que muitas vezes a gente, inconscientemente, ou por viver no automático hoje em dia, a gente esquece de emanar uma energia boa para alguém que a gente vai visitar, por exemplo, alguém que a gente ama, alguém que mora longe da gente, a gente deseja chegar de alguma forma mais próximo e a gente pode utilizar a nossa energia, utilizar o amor que tem dentro de nós e enviar aquela energia para aquelas pessoas. Então, dar, melhor dar do que receber. Quando a gente faz, a gente vai acabar recebendo de volta, não tem como, porque todos somos um, né? Se eu emano uma energia na sua direção, eu estou emanando uma energia para você, mas se todos somos um, aquilo vai chegar para mim de volta. A mesma coisa é aquilo que faz mal, quando a gente faz mal para alguém. Não tem como a gente fazer mal para o outro sem fazer mal para a gente mesmo. Se eu existo no outro, se somos todos uma coisa só, partimos de uma única energia, uma única fonte criadora, né? Então são esses ensinamentos assim que foram vindo, que vieram trazendo luz, né, para viver essa vida de uma forma mais leve. Vieram trazendo paz para viver essa vida, que é o importante. A gente poder viver em paz e evoluir, buscar essa evolução, né? com certeza. Eu chamo É de isso. desenvolver habilidades. Desenvolver habilidades significa que todos nós aqui, quando a gente está nessa experiência, que com certeza é a cereja do bolo, aí você fala assim, experiência que é a cereja do bolo. Por que a experiência é a cereja do bolo? Porque espiritual nós já somos, entendeu? Espiritual nós já somos. Agora, está aqui usando a matéria? Não. E essa é a grande experiência. Porque espiritual já somos. Você existe, eu existo. É independente de qual grau ou fractais sejamos. Porque se cada um que está aqui, porque existe. Não importa se você está morando numa comunidade, se você está no Alphaville,
Não importa se você está na Europa, se você está no interior da Bahia, somos todos seres existentes e importantes e espirituais. Agora, a cereja do bolo é isso, é você estar aqui. Então, essa tendência que nós temos de praticar coisas que talvez seja vista como negativa ou positiva, bem ou mal, depende de cada um. E que na vida cada um tem, Emanuel, aquilo que precisa, né? Hoje, Emanuel ou qualquer pessoa que está me assistindo precisa mudar em quê? Se você mudasse em tudo, seria maravilhoso, mas eu preciso que você mude em quê? Para mim, em nada. Então é assim, porque uma pessoa que precisa mudar na vida sou eu. Eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso mudar, eu preciso caminhar, porque tem muitos seres humanos, homens e mulheres. Vamos começar. Tem muitos humanos, não importa se está no sexo masculino ou feminino, ele já não entende que ele tem energia masculina e feminina. A mulher também, pela mesma forma, não entende que tem energia masculina e feminina. E Jung traz uma coisa assim super interessante. Ele fala que nós estamos constelados a energia masculina, os homens, no corpo, mas o nosso inconsciente é feminino. Olha que coisa interessante. As mulheres Legal. constelam no corpo energia feminina, mas o inconsciente delas é masculino. Olha que sensacional. É como se fosse assim, eu vim nessa forma a qual eu estou aqui, masculina, mas a outra metade minha que ficou lá é feminina, tem uma energia feminina, certo? Então nós somos todos, nós somos as duas coisas. A mulher que está aqui, ela está constelando a energia feminina, mas a outra parte dela é masculina, né? Então, vou dar um exemplo. É, que o masculino é aquela coisa, é do locus, é da ação, é do movimento. O feminino é da intuição, é do sentir, né? Vou trazer assim, é do emocional. É igual assim, tem mulher, tem caras que quando ele sempre fica numa posição muito masculinizada, mais rígido, tem que falar grosso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque é o que ele foi ensinado. E aí, quando ele tem uma briga com a esposa, alguma coisa, que ele perde, que ele deixa de ser aquele, quando ele se manifesta, ele parece uma mulherzinha histérica, enlouquecida, né? Querendo morder a cabeça, o rosto de alguém. A mesma coisa a mulher, quando ela tá muito enlouquecida, aquela conversa de bêbado repetida, e ela não consegue organizar a comunicação dela. Então, isso tudo está voltado ao nosso inconsciente. E aí, meu amigo, como é que a gente faz para mudar toda essa realidade nossa, quando a gente não tem uma ajuda diretamente ou de forma indireta? A gente precisa estudar, a gente precisa buscar o autoconhecimento. Hoje eu bato muito na tecla o seguinte, viu, Manuel? As pessoas, por uma questão de uma vivência mundana, ou que é ofertado para elas por questão de padrões e crenças e cultura, elas acreditam que elas são o que elas têm. Eu sou um empresário tal. Ah, eu tenho um carro tal, né? Um carro de luxo. Porque o Brasil, os carros são tão caros? Porque as pessoas precisam daquilo para poder dizer que são valorizadas, que é alguém, devido ao que elas têm, devido à sua conta bancária, devido ao seu posicionamento perante o que a pessoa tem. E nós não precisamos disso de nada, nós já somos, né? Todos nós já somos. Estamos aqui, nós já somos. Então, o ser humano, ele já é, porque ele é um ser que existe, independente do que ele seja aqui no planeta Terra, se ele mora no ponto A ou no ponto B, ele já é. Aí eu vou dar um exemplo. Todo cachorro, não importa se ele é um bulldog francês, se ele é um vira-lata, ele vai, se ele come uma ração Premier ou se ele vai comer uma ração lá do lixo, ele vai continuar sendo cachorro. Ele não muda porque ele dorme no sofá e porque ele dorme na rua. Ele vai ser sempre cachorro. Eu até brinco assim, eu vou ser o deus das vaquinhas agora. Eu adoro falar das vaquinhas.
As vaquinhas. Aí eu sou o deus das vaquinhas. Aí tem uma vaquinha preta e tem uma vaquinha branca. Aí a vaquinha branca, ela tá na dúvida. Ela chega assim: meu Deus, eu quero ser uma vaquinha melhor. Eu vou pro curral das vaquinhas pretas ou vou pro curral das vaquinhas brancas? Aí eu, como Deus das vaquinhas, vou dizer assim: minha linda vaquinha preta, minha linda vaquinha branca. Não importa se você vai pro curral das vaquinhas pretas, se você vai pro curral das vaquinhas brancas, você vai continuar sendo vaquinha, né? Então, assim, nós não importamos, nós somos humanos. A nossa evolução e o aprendizado aqui é para a gente estar anexando essas habilidades ao espiritual, à vivência. A gente vai continuar sendo um espírito, né? Ou essência, ou energia, mas a gente está tendo a oportunidade de sermos humanos, que é uma condição que eu digo para você, por questão também de vivência no espiritual, de dizer que, para mim, é a grande dádiva. Porque é a dádiva do tocar, do experimentar, de passar raiva, de sentir prazer, de amor. Porque no espiritual você não precisa disso. Você fala telepaticamente, você não precisa respirar. Você tem tantas coisas que o humano. Você não consegue a questão do toque, né? E aqui a gente pode fazer isso. Aqui a gente tem a condição de abraçar, a gente tem a condição de experienciar, de respirar, porque cada um acorda e de repente nem pensa assim, poxa, eu estou respirando. Se o oxigênio do planeta acabasse, que eu não sei quem é que produz, né? Eu ia cair durinho aqui, o corpo ia cair, né? Se meu avatar ia cair, e eu não ia poder voltar a experienciar essa vida tão maravilhosa. Então, respirar nos conecta, respirar nos traz a nossa centralidade, a nossa unicidade e o que cada um precisa, como você falou, da vida plena ou da vida automática. Sai da vida automática e vem para a sua vida plena. E aí eu convido você que está me escutando agora a pensar no trabalho que você tem, a pensar na condição financeira que você quer, a pensar na vida futura que você tem, ou que você vai querer, ou que você planeja. Porque se você quer algo, quer mudar algo, primeiro você tem que mudar você mesmo. Primeiro você tem que começar a mudar você de dentro para fora. Qualquer impulso, qualquer mudança que você precisa tem que ser no seu interior. Ah, quero autoconhecimento, quero ancestralidade, eu quero espiritual, essa área espiritual, busque dentro de você mesmo. E hoje nós vivemos, desde da Revolução Industrial, até hoje, com a evolução tecnológica e principalmente da inteligência artificial, a maior evolução que precisa ter agora é a evolução mental. Nós vivemos em um mundo mental e tudo que a gente precisa é essa evolução desse mundo mental. Porque se você quer comer um chocolate, se você quer beber água, primeiro você pensa, além do seu corpo precisar da água, mas o chocolate você vai pensar, poxa, eu quero comer um chocolate, aí vai dar o desejo do chocolate, mas primeiro você pensou. E aí eu pergunto para você, o que é que você tem pensado? O que foi que você já pensou hoje em relação à sua vida, em relação ao outro, em relação ao planeta, ao universo? O que é que você, como ser espiritual, vivendo essa experiência aqui na matéria, tem pensado? E aí, meu amigo? É isso aí, cara. A consciência, né, daquilo que a gente deseja criar. A primeira coisa, eu acho que é a gente criar essa consciência de que a gente pode criar uma vida diferente, né? Que a gente pode viver uma vida melhor, mais leve, mais abundante em todos os sentidos, mas que para isso a gente precisa fazer o trabalho interno, né? Fazer a reprogramação das crenças, mudar a forma de perceber as coisas, né? Mas que a gente tem que ter essa consciência, buscar cada vez mais ter isso vivo dentro de cada um de nós, a possibilidade de mudança. Eu acho que a coisa mais importante e mais valiosa que a gente tem aqui é essa possibilidade de transformação. Se hoje a gente vive uma vida que não está compatível com aquilo que a gente gostaria, se às vezes acontece uma situação na nossa vida que a gente não gosta, a gente está no emprego que não gosta, ou uma relação que a gente não gosta, a gente tem que ter em mente sempre que é possível mudar, nunca se acomodar, né? Fazer essa transformação aí para poder conquistar a vida que a gente deseja. E isso eu não falo só de forma material, eu principalmente de forma
interna mesmo, né? Eu acho que as maiores transformações que a gente pode fazer são interiores e elas vão acabar refletindo no exterior. Maravilha. Você hoje fosse para poder falar com alguém, porque a gente fala em muito questão de conselhos, mas eu vejo algo quando a gente pensa no outro, que a gente só pode fazer pelo outro aquilo que ele não pode fazer por ele mesmo, porque ele precisa viver o processo dele, ele precisa passar pelo desconforto. É como dizer, passar pela metamorfose, igual a borboleta, para a lagarta para virar borboleta. O que é que você falaria para as pessoas hoje que estão aí, tanto buscando esse despertar, buscando essa transformação, como você falou, da vida, ou aquele que não quer nada? É aquele que eu não estou aí nem estou chegando, eu estou aqui para passear. Eu estou aqui, que eu nem sei o que foi que me trouxe, mas eu estou aqui para curtir essa vida. O que é que você diria para uma pessoa dessa, ou Amor, de um cara. lado ou do outro? Amor. Eu acho que amor e não esse amor que a gente às vezes vive no automático, que a gente acha, um amor verdadeiro, sabe? O amor, porque amor é a pura energia da fonte. O amor transforma tudo. O amor que é enviado é o amor que volta. O amor não encontra barreiras. Então, amor por si mesmo, amor pelas pessoas, fazer o melhor de si, dedicar amor naquilo que você faz, porque hoje chamam de energia taquiônica, né? Eu enxergo como esse amor que vem direto da fonte, que é a energia primordial. É de onde parte tudo. E quando a gente carrega amor, a gente emana amor, a gente transborda amor, aquilo se transforma, aquilo transforma outras pessoas, conecta outras pessoas. Eu acho que a gente vive momentos de muita frieza, sabe? Se a gente olhar, tem muita frieza acontecendo por aí, ao mesmo tempo que tem muita coisa boa acontecendo também. Mas a gente precisa ter amor, amor no dia a dia. Tudo que a gente for dedicar a fazer, a gente tem que colocar o nosso amor, dedicar a fazer o melhor da gente. E a gente fala sobre evolução, sobre essa transição planetária, de quem separação de joio do trigo, quem vai para um lado, quem vai para o outro. E às vezes a gente se informa tanto, a gente busca tanto e não tem o que é o primordial, que é o amor. Então, eu acho que é a necessidade maior aí é a gente cultivar esse amor por nós mesmos e pelos outros aí. Eu acho que é a principal coisa aí. Maravilha. Muito bonito. Quando você estava falando assim, eu estava vindo várias coisas na minha cabeça, porque é uma palavra, é uma frase muito sábia nessa situação quando a gente fala sobre o amor. Porque quando você traz o amor, você não traz o julgamento, né? Você não traz a não aceitação, e sim você aceita. E a gente aceitar o outro do jeito que ele é, aceitar o outro sem julgamento, e aceitar que o outro muitas vezes não precisa fazer nada, ele só precisa existir. É como eu falei, toda mudança é nossa, porque eu não preciso que quem esteja aqui me escutando, que você que está aqui comigo, precisa mudar algo. Quem precisa mudar sou eu. Quem precisa vibrar sou eu. Porque quando eu me transformo, quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. É perspectiva, é realidade. O que é que eu estou enxergando, o que é que eu estou pensando. Isso também é amor. E um amor sensacional também, que eu acho que a gente precisa contaminar o outro, no bom sentido, é o amor próprio. É porque tem hora que a gente quer ser muito bom com o outro, a gente quer tratar o outro super bem, educadamente, mas a gente acaba usando um chicote conosco o tempo inteiro. A gente se julga, a gente se xinga, a gente se cobra, a gente não se permite, a gente não se ama. Então, assim, para as pessoas que estão hoje também aqui escutando esse podcast, pensar no amor em si próprio, do que você fez que achou que estava errado, do que você fez que achou que estava certo. Não se cobre tanto, e sim, viva, viva, porque quando você se aceita do jeito que você é, ajudando na sua transformação, buscando esse transformar, esse despertar, você também está ajudando as outras pessoas, porque também você vai amar e respeitar os outros do jeito que eles são, porque também você se aceita. E a gente sabe que nós não somos perfeitos,
Perfeito assim, que perfeito nós somos. Eu falo da imperfeição no intuito de dizer assim, eu errei nisso, eu falei isso errado, eu falei isso certo. São cobranças internas que é externo, que não precisa. Isso não precisa. A gente só precisa nos amar. É como o Emmanuel trouxe, é isso, é amor. Amor. E quando é amor, tudo fica mais fácil, tudo flui, porque você se torna um ser mais leve. Você não fica cobrando o outro, nem julgando nada ou situações, porque você tem um ponto que você acha que é certo ou errado. E assim, foi maravilhoso bater esse papo com você, foi assim, sensacional. E com essa finalização aqui dessa nossa conversa, falando sobre amor, menos julgamento, mais amor, o que é que você traria mais para a gente, Emanuel, sobre a sua vida, o seu dia a dia, o seu aprendizado que você foi tendo constante com essa ajuda dos 25 dias e tenho certeza que ainda continua até hoje? O que é que você colocaria mais para as pessoas hoje? O aprendizado, ele é eterno, né? Que a gente tem que ter um coração ensinável sempre, que a gente tem que buscar estar aberto a aprender, a trocar e cuidar, realmente aprender a ter cuidado com a nossa energia, né? Porque um dos princípios aí que eu acredito que ajudam muito a gente nesse processo é elevar a nossa vibração. A gente escuta muito falar sobre isso, né? E realmente isso faz todo sentido, porque a elevação da vibração vai conectar a gente em frequências, vai colocar a gente em frequências mais elevadas que vão trazer, atrair para a gente novas situações que sejam compatíveis com aquelas frequências, novas relações, novas pessoas e tudo mais. Então, a importância da gente estar cuidando realmente da nossa energia, não focar no medo, não focar naquilo que você falou agora há pouco também sobre a gente se critica muito, né? Então a gente tem que ter mais amor, acolher mais a gente, buscar essa elevação sempre. Eu acredito que é isso. Tiveram várias outras coisas que aconteceram lá durante aquele processo, vários ensinamentos. Eu tenho colocado pouco a pouco aí nesse perfil do Instagram. Depois eu posso colocar aqui, passar para você. E eu acho que o objetivo é esse, a gente está aí trocando, se ajudando, evoluindo e está indo sempre buscando um próximo nível, sempre um próximo nível, sempre em movimento, sempre avançando aí. Esse é o objetivo nosso. Muito bom, muito legal. Mas antes que a gente possa finalizar, eu quero que você possa falar algo. A gente está muito sério, você está muito sério nesse podcast, relaxa. Eu acho que é a primeira vez que eu faço, então eu fiquei um É pouco mesmo, tenso cara. até. Eu tenho. Podcast sim. Primeiro teve uma outra pessoa que me chamou, mas a gente não marcou ainda. Mas é a primeira vez, então eu fiquei um pouco tenso mesmo. Até nem consegui falar, acho que tudo que eu tinha. Mas é como você falou, essa é a primeira vez. Nós estamos fazendo online aqui. Eu pretendo ir para sua cidade logo logo, então a gente pode fazer Uau, isso pessoalmente num segundo vai momento. E é ser um assim mesmo, a prazer. gente vai quebrando o gelo aí, acontece, né? Normal. Mas fique tranquilo, o podcast é isso, é bater papo, é a gente dar É isso risada. aí. É... Para a gente dar risada, conte pra gente algo, se você tiver coragem, assim, de uma Sim. vulnerabilidade sua. Cara, É algo assim que foi hilário, ou de repente você até hoje, quando lembra, dá muita risada. O que é que você traria pra gente? eu acho que o mais engraçado, que, assim, para mim, porque hoje eu lido com isso de forma assim alegre, né? Mas assim a capacidade de fazer as coisas no dia a dia e quando as coisas não dão certo pra gente, a gente saber lidar de uma forma positiva com aquilo, né? Então, às vezes, se a gente está muito agitado, isso vai muito da energia que a gente está carregando. Às vezes deu, pô, sair com o carro e deixar o portão aberto, coisas bestas assim que a gente não para pensar, a gente está fora do nosso centro ali e a gente acaba acontecendo, né? Da gente eu acho engraçado a capacidade que a gente tem de sair fora do momento, sabe? Sair fora do agora. E o quanto isso acaba acaba trazendo probleminhas pequenos pra gente, né? E eu acho que é isso. Eu não me lembro agora, na verdade, não veio na minha mente assim nada engraçado assim que eu possa compartilhar. Talvez
Ah, Talvez com eu lembre. certeza já aconteceu algo para você, em você que você, poxa, aconteceu isso comigo e eu até hoje eu dou risada quando eu penso sobre isso. Uma coisa Eu acho. assim, fora do comum. Cara, eu não, sinceramente, assim, eu não tá vindo assim na minha mente agora, no momento, não tô, não, Tranquilo, tranquilo. Nesse decorrer dessa história sua, o que eu vou aproveitar também falando aqui para as pessoas, que eu mostrei para você mais cedo, falando sobre Homens que Inspiram, né? Que é um livro ao qual eu estou aqui participando e tenho falando sobre o astronauta e seu traje. Eu acho, como eu tinha te convidado e estou convidando agora publicamente, a você certo. participar. E quem estiver assistindo o podcast também, que seja homens e que queira participar e tem uma história legal, tem algo que queira contribuir, entrar em contato comigo. Tanto pode mandar mensagem para mim pelo meu canal, quanto também no meu Instagram, que é @coach.inteligência. Ou se você colocar Jutânio Pereira, você vai me achar, que é mais fácil achar com esse nome lindo e maravilhoso, único do planeta Terra quase. Eu estou com um projeto que é Homens com Propósito, né? Então, eu já te fiz o convite e faço novamente. E você, nesse seu capítulo, você falar um pouquinho dessa experiência. Homens com Legal. Propósito e a sua história até o momento, ela tem realmente esse propósito, o propósito do despertar, que foi o seu despertar, né? Foi o seu despertar, foi a sua mudança e que você pode estar ajudando outras pessoas também a despertar para uma vida mais próspera, para uma vida com mais abundância, menos vitimismo e sim mais autorresponsabilidade, porque uma coisa interessante, Emanuel, eu vou contar aqui para vocês publicamente, que eu não falei isso publicamente ainda, eu acho, não falei ainda não. No ritual qual de uma consagração, foi no meu último agora, eu tive uma informação que eu acho que não tem em lugar nenhum anotado isso. Eu tenho certeza que não tem ninguém. E eu vou colocar aqui agora para vocês. Eu fui levado a, a um momento dessa experiência que eu estava ali e que foi mostrado para mim quem fecundou o óvulo ao qual eu estou aqui nesse corpo foi eu mesmo. Ô, louco. Exato. Então, se eu fiz, você fez, todo mundo fez. Pode ter certeza. Diz assim, aqui, ó, a vida que você está levando hoje foi você mesmo que escolheu. A vida que você Assim, está levando hoje, quem planejou foi você. sim. Eu fiz a fecundação do óvulo e do espermatozoide. Então, tem uma relação sexual, existe um pai e uma mãe, mas quem fez, quem foi engenheiro espiritualmente foi eu. Foi eu que estava lá. Eu Isso que fiz minha fecundação. faz todo sentido, né? Porque a gente sempre escuta, pelos estudos que eu faço, e acredito que essa tem uma base no espiritismo, de que a gente realmente escolhe a vida que a gente vai viver, né? Que a gente determina o projeto de vida. Escolher é maravilhoso. Falar, eu vi, né? Aliás, me mostrando. Me mostrou. Uhum. Foi você que fez. Aqui, ó. Nossa, Eu vi óvulos espermatozoide, eu mesmo fazendo a fecundação. Imagine, cara. é interessante, é muito interessante. Ele diz assim, e é muito louco, é muito atemporal, né? Diz assim, como é que eu mesmo. Ele diz assim, a pessoa vai dizer assim, ah, mas eu nem existia ainda, eu estava em óvulo espermatozoide. Sim, eu existia. Mas quem fez a união do óvulo espermatozoide foi eu. Pra depois você estar utilizando esse corpo. É porque a energia Então, cara, jutânio já existia, né? E essa energia jutânio foi lá e exatamente. fecundou o físico, né? O Exato. jutânio físico. Exatamente. Então, se eu fiz, provavelmente todo ser que está aqui no planeta Terra também fez a mesma coisa. É você que faz essa manipulação, é você que prepara toda a história. E aí, se tem algo que não está dando certo na sua vida, que você não está gostando, que você está reclamando porque está com depressão, está com ansiedade, você está com certa doença, está com câncer, vamos repensar o que é que isso está trazendo para você. Tem uma comunicação. A própria dor do nosso corpo é uma comunicação. Agora, você quer escutar o que é que essa dor fala? Então, se essa dor na sua coluna pudesse falar hoje, o que é que ela diria para você? Ah, eu tô cansada, eu não aguento mais esse trabalho, eu fico muito tempo em pé, eu quero descansar, a gente tem que deitar um pouco, você não dormiu direito.
E aí a gente tem que saber escutar o que é que cada dor, cada situação nos traz. E nisso fazer essa mudança que precisa. Porque eu tenho certeza que quando cada um da gente planeja a nossa vida, ninguém vai planejar, a não ser que você seja um pouquinho muito é, querer passar por muito sofrimento, ah, eu tenho que passar por isso, eu tenho que passar por aquilo. Mas eu acho que a energia espiritual, ela não vai querer muito isso, porque não tem necessidade da gente estar vibrando nessa situação. Só que quando a gente chega aqui, a gente é envolvido nessa malha de sofrimento, de dor, de tantas situações, e que a gente não se lembra e a gente não sabe como administrar essa situação, e a gente vai igual boi em um abatedouro, só caminhando, sendo empurrado. É igual o carnaval aqui na Bahia, você tá ali no meio, todo mundo no som Vai do indo no trio te meio do bolo. empurrando, e você tentando sair daquilo ali e vai no meio da muvuca. Quando você vê, você já andou 100 metros, 200 metros, saiu da barra, chegou em Ondina, sem saber como foi que você conseguiu chegar lá sendo empurrado, e corpo para lá, corpo para cá, e você tem hora que você não quer nem dançar, mas você tem que se balançar ali no meio Tem que ir dessa junto. sopa É, humana. E é aí, o que é verdade. que você faz para sair dessa muvuca? Então, lembre que essa responsabilidade é sua, foi você que criou toda essa situação. E para fechar, pelo menos a minha fala, se a gente cria tudo isso, então significa que a morte da gente também, a gente não deixa de fazer também a nossa própria morte, a morte do corpo físico. É com a doença, é com. Porque tem hora que as pessoas pensam, você tá entendendo? A gente tava falando sobre energia, sobre pensamento. Quantas pessoas pensam na morte, da forma que vai morrer? Não é isso? Ah, é um acidente, é um infarto, é um câncer, é uma doença, morrer, de que maneira cada um pensa? Então você acaba, quando você pensa e foca naquela energia, você acaba criando aquela realidade, porque nós somos seres co-criadores da nossa própria realidade. Então, meu amigo, forte abraço, tudo de bom para você. Eu vou Eu deixar as agradeço. considerações finais para você. Eu vou deixar que você possa deixar seu Instagram, seu canal, seu telefone, o que você quiser, que as pessoas possam entrar em contato com você. Vejo que também você é um cara que ainda não está vendendo algo, assim, voltado para esse lado, mas deveria começar a pensar sobre isso, pelo tudo que você já aprendeu. Eu tenho certeza que você pode ajudar outras pessoas. Então, se abra essa nova possibilidade. Legal, bacana. Eu gosto de pegar percepções dos outros, porque às vezes a gente não enxerga, né? Eu tenho sim o objetivo de um dia trabalhar com isso, né? Eu tenho, na verdade, não é esse objetivo, eu sinto esse chamado dentro de mim já há muito tempo, mas eu estou ainda finalizando um processo, né? São coisas, aquela velha história, né, que eu comentei antes, da gente ter uma necessidade de tratar algumas coisas ainda, colocar algumas coisas nos seus devidos lugares para depois poder passar de uma forma com mais qualidade, né? Esse é o objetivo. Por isso eu demorei tanto tempo para começar a falar sobre isso na internet. Eu demorei quase 10 anos, mais ou menos 10 anos para começar a falar sobre isso na internet, porque agora eu estou começando a me sentir preparado para isso, porque eu criei uma consciência assim, de uma responsabilidade muito grande naquilo que eu falo. Eu vou falar aquilo que eu sei, que eu testei, que eu coloquei em prática, que funcionou para mim, para eu poder passar isso para outras pessoas. Porque eu acho que é muito fácil a gente escutar alguma coisa na internet e sair passando isso adiante, sabe? A gente escuta aqui, mas não experiencia de verdade aquilo. Então, por isso que eu demorei um certo tempo para começar a falar sobre essas coisas, para poder ter resultados, né, verdadeiros na minha vida e assim poder passar isso adiante. E eu quero sim começar a trabalhar nessa linha. Estou vivendo uma transição, mas eu ainda estou finalizando esse processo. E na hora que eu sentir realmente, eu vou começar a colocar e tentar transbordar de uma forma mais positiva e vendendo de alguma forma que possa ser acessível para as pessoas, mas que elas também têm um compromisso, né? Porque eu sinto muito isso, sabe? As coisas quando são de graça, as pessoas não dão muito valor, né? Então a gente precisa realmente aí botar valor naquilo que a gente tem para entregar também. Beleza, eu acho que você está pronto. Você só Sério? precisa ter o foco do que você Pode precisa. ser. Como você disse que está no processo, então maravilha. Pode ser. Pode Porque ser que você sim, precisa pode ser dizer mesmo. assim, de que forma eu posso ajudar outra pessoa? E você já está pronto. Você, é como muita gente, também é tudo e tem o seu próprio poder, você só não consegue ainda enxergar Eu direito. acredito.
Eu acredito que é um processo a finalização do processo que eu quero dizer é um processo energético mesmo, sabe? Entendo. Alguns cortes energéticos que às vezes me atrapalham. Por exemplo, uma oscilação energética. Quando consigo elevar minha vibração e estar naquela vibração forte e elevada, eu consigo passar de forma com qualidade e tal. E eu acredito, sim, eu sei de fato que tem bastante coisa que pode ser contribuição, sim. Eu me sinto pronto naquele momento. Mas por ter essa oscilação energética de vez em quando, eu sinto que esse processo ele vem diminuindo cada vez mais. Eu estou fazendo os tratamentos, por isso estou estudando bastante a radiestesia também, justamente para poder trabalhar em cima disso e depois poder tratar outras pessoas também tem esse objetivo, mas eu vou pensar sobre isso que você falou. Eu acredito sim que eu esteja pronto, só alguns detalhezinhos ali que precisam ser alinhados só. Maravilha. É, como você está falando, aí vem algo assim na minha cabeça para poder falar, que é o seguinte: Sim, essa questão dessa dualidade, ou você sentir algo, você está mais elevado ou não, isso tudo é importante, porque eu acho que a vida ela é sempre desse jeito, é de altos e baixos. sim, Eu não sim, posso dizer assim, eu vou estar sempre aqui em cima, porque aqui em cima é estacionário, né? É igual o livro Picos e Vales. A gente desce e depois a gente sobe de novo para a montanha. sim. Vale e montanha. Então, se você sente algo, de repente você vai se conectar com pessoas daquela vibração. Se você também baixa a sua vibração, você vai se conectar também com aquela pessoa. E você não deixa de você estar ajudando ela. Você também vai estar ajudando. Nós somos energia. A troca, E né? aí nem sempre você precisa estar na mesma posição para você começar algo. Eu já falei, você está pronto. É, faz sentido o que você falou agora, porque não faz sentido mesmo, porque eu só vou conseguir acessar talvez aquela pessoa que precisa se eu tiver naquela mesma frequência, né? Exatamente. E esse curso de radiestesia é engraçado que eu tomei a decisão por fazer ele, porque assim, eu sempre sigo a orientação, né, que vem do alto, que é o meu eu superior que me orienta a seguir ou não determinado caminho. E foi exatamente falava sobre isso, sabe, sobre cortes energéticos, né? Inclusive o nome lá da turma que foi definida, ela se chama Turmalina Negra, que é o nome daquele cristal que trabalha nesse sentido. Então, é uma egrégora ali que é formada com o objetivo de ajudar outras pessoas que também têm a necessidade de fazer alguns cortes energéticos que muitas vezes atrapalham o dia a dia delas, né? Eu sei que a gente não tem como viver uma linha única, né? Não existe isso de frequência, estou dizendo, mas dependendo dos altos e baixos, quando eles são muito radicais, muito com uma diferença muito grande, isso acaba tendo até influência no corpo físico, né? Tipo, hoje, por Sim, exemplo, eu não estou na melhor vibração que eu estava ontem, por exemplo. E faz parte, natural. A gente está aqui para tranquilo. cuidar e tratar e melhorar e aprender, evoluir. Mas eu acredito que faz sentido isso que você falou, assim. A gente tem que agir independente das condições, né? Eu acredito muito nisso, né? Começar a Feito é dar os melhor do que passos. perfeito. É, a gente tem que fazer. Dar o Então, primeiro assim, passo. dar o primeiro passo, ir para cima e E quando a gente ensina, a gente aprende 95%. é verdade. E quando você está ensinando, você também está aprendendo. Vou repetir uma frase para você. A sua cura é a minha cura. É isso aí, cara. É isso aí. Então, quando você estiver ajudando alguém, você não está só ajudando, você também está aprendendo. Você também Com está sendo certeza. curado. É isso Nada por aí. acaso. Nada por acaso, com certeza. E gratidão pelas suas palavras, pelo convite aí mais uma vez. Eu espero que a Beleza. gente possa trocar mais vezes, né? Que a gente possa manter e que a gente possa passar isso adiante aí, que a gente faça o que a gente tem que fazer, que esse é o objetivo aí. Com certeza. Faltou teu Convidar o Instagram. pessoal, é isso que Vamos eu ia ver se falar nós podemos agora. te encontrar. Convidar o Futuramente pessoal aí aí, um trabalho online para você poder estar exato, fazendo, ajudando as pessoas. show. É o que eu acredito. Eu convido as pessoas aí que se sentiram impactadas, que ressoaram com essa energia, com essas informações, que me sigam lá no Instagram, @emanuelfranco, com dois M's, como está aparecendo aí na tela, emanuel.franco, perdão, @emanuel.franco, para que a gente possa juntos aí seguir nesse caminho de despertar, de evolução, um ajudando o outro, que esse é o objetivo. Eu estou fazendo também aí, armando para fazer encontros semanais lá pelo Zoom, tá? Às quintas-feiras, às 21 horas.
Já tem algumas pessoas lá confirmadas lá com esse objetivo, de as pessoas passarem o seu processo de despertar, o outro receber e contribuir, e a gente seguir nesse rumo aí da regeneração que a gente está caminhando aí. Gratidão mais uma vez aí pelo convite. Beleza, gratidão toda minha, te desejo sucesso, te desejo muita coisa boa e também te desejo desconforto, né? Porque se você ficar sempre num lugar confortável, você talvez não perceba o quanto que você precisa mudar, que precisa Sim, transformar. Também me convide nessas quinta-feiras, que eu também, se eu tiver disponibilidade, eu quero participar também. Então, é como se eu falei, a sua cura é a minha cura, a vida tudo é aprendizado. E é dando que se recebe. Troca dinâmica. Forte abraço, meu amigo, tudo de bom. muito Foi uma obrigado. honra, uma maravilha te conhecer. É, como Eu, dizer assim, estou esperando você aqui em Salvador, tomar água de coco, comer uma acarajé, botar o pé na praia, com conhecer alguns lugares certeza, aqui e fazer esse com podcast certeza. comigo aqui no JP É isso Podcast mais aí, uma é vez, isso aí. presencial. Isso aí vai Gratidão, acontecer gratidão, mais rápido gratidão. do que a gente imagina. Vai acontecer mais rápido do que a gente imagina. O universo está conspirando aí para que Beleza, se manifeste. Muito obrigado, um maravilha. abraço a todos aí, fiquem na paz. Beleza, gratidão. Gratidão, gente. Ah, cara.